Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem, hoje finalizamos a nossa terceira temporada do Li no Livro, a temporada do ano de 2022, que foi um ano muito legal, muito bacana. O Li no Livro ele começa no comecinho de 2021, a primeira temporada dele dura alguns meses. Aí eu parei e voltei no segundo semestre de 2021 mesmo com a segunda temporada. E em 2023 eu tentei fazer uma temporada completona, o ano inteiro. E eu acho que realmente deu muito certo. E provavelmente em 2023 vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer mais uma temporada, que seria a quarta temporada do podcast, de uma porrada só, sem parar, no ano inteiro. E aí, por isso que eu resolvi, então, finalizar. Eu ia fazer mais 2 ou 3 livros antes do final do ano. Mas eu resolvi finalizar antes, porque aí eu não volto só em fevereiro. Eu volto, na verdade, na primeira semana de janeiro logo. É a minha intenção. Porque, como algumas pessoas que acompanham já li no livro sabem que eu tô numa fase em que eu tô cuidando mais do meu corpo, mais da minha alimentação. E por causa disso eu comecei a fazer muito exercício físico. E comecei a me dedicar muito, então eu tô fazendo dança, tô fazendo kung fu, e aí às vezes eu chego em casa assim, acabada, tomo banho e vou dormir. E acabou que esse era o horário que eu tinha pra ler e eu não tô lendo tanto mais assim. Esse final de ano vai, obviamente, parar as minhas aulas, então eu vou ter assim umas 2, 3 semanas aí tranquilas de leitura. E aí eu quero preparar coisas bem legais pra vocês, e algumas coisas eu vou até já contar aqui hoje. Mas antes de tudo, eu gostaria de parar um pouquinho e fazer agradecimentos muito, muito queridos, assim. Algumas ouvintes do Li no Livro me procuraram, na verdade, bastantes ouvintes do Li no Livro me procuraram através do meu Instagram e do meu Twitter, que é o @LiviaMulder. E eu não consegui pegar o nome de todo mundo, porque essas pessoas entraram em contato comigo ao longo do ano de 2022, mas eu consegui pegar o nome de algumas pessoas que entraram em contato comigo nos últimos meses. São pessoas que eu espero que representem todo mundo que falou comigo, tá? Vocês sabem que sou péssima com nomes, mas eu prometo que pra 2023 eu vou guardar com carinho o nome de todo mundo que fala comigo pra eu fazer esse agradecimento de novo. E então sintam-se representados pela Karen Cristina Neiva, pelo Lucas Martins, pela Heloísa, pela Mayara Dias Mariano, que foram pessoas muito fofas, muito queridas que entraram em contato comigo. E também, obviamente, sintam-se representados pelos fãs mais antigos, que é a Gabi, o Sérgio, a Maria, que são pessoas que são meus amigos pessoais, que foram os primeiros ouvintes do Li no Livro, junto com meu marido. Então, muito, muito obrigada. Eu tô agradecendo vocês porque saiu no comecinho de dezembro, final de novembro, a retrospectiva do Li no Livro só no Spotify. Lembrando que nós somos um podcast que nós estamos em todos os agregadores. Então tem Apple Podcast, o Google Podcast. Mas o Spotify em específico, ele mandou para mim uma retrospectiva. E é graças a vocês que nós temos números tão absurdamente bons. Como, por exemplo, o Li no Livro tá na listagem dos 5% dos podcasts mais compartilhados de todo o mundo. E nós somos uma nota 4.9 de 5 no Spotify. E em 2022, na terceira temporada, nós tivemos um crescimento de 562% em ouvintes e 413% em seguidores. Isso é muita coisa para um podcast que, gente, literalmente quando eu gravo e lanço um episódio novo, eu pego esse episódio, eu mando em 3 grupos de WhatsApp, que estão os meus amigos mais próximos, e publico no meu Instagram. E é isso. Esse é o marketing que eu faço. Pra vocês verem que eu sou uma bosta com marketing. Mas esse é o marketing que eu faço no Li no Livro. E mesmo assim, nós estamos entre os 5% mais compartilhados do mundo. Isso é uma coisa fabulosa. E isso é graças a vocês que estão me ouvindo, que voltam e ouvem e compartilham e falam assim, vem ouvir o que essa louca tá falando. Então, nossa, eu não sei nem como descrever o meu agradecimento a vocês. Além de falar, obviamente, muito obrigada e garantir que em 2023 a gente vai estar aqui de novo. E esse ano o Spotify falou que eu produzi 748 minutos em conteúdo.
e que é 94% mais conteúdo do que todos os outros criadores da categoria artes dos podcasts que estão no Spotify. E tenho certeza que eu vou produzir mais ainda, porque eu preciso, sabe, devolver toda essa a generosidade de vocês. É isso que eu sinto, assim. Muita gratidão e muita a generosidade de vocês em escutar esse podcast. E eu vou já também fazer um agradecimento muito, muito especial para dois fãs do programa, que são a Stephanie Banetti e o Guilherme Diniz Ribeiro. Por que esses dois em especial? A Stephanie, ela escreveu um livro chamado A Magia que Vem de Dentro. Ela me mandou esse livro, eu comecei a ler e, Stephanie, eu vou resenhar o seu livro. E o Guilherme, que entrou em contato comigo, e o livro dele chama A Casa da Colina, e eu também vou ler. Foi bacana que o Guilherme ele me mandou o livro via Amazon Kindle, então vocês conseguem também comprar esse livro no Kindle. E são dois livros que eu vou resenhar no canal, eu vou resenhar no podcast. Obviamente, se o Guilherme e a Stephanie estiverem ok com isso, eu espero que estejam. E são livros que eu acho que, assim, se fossem livros que fossem da, sei lá, Suma, Companhia das Letras, eu talvez não tivesse tão animada para resenhar. Mas são livros, principalmente de autores que são independentes, que escreveram. É muito difícil você ser leitor no Brasil e mais difícil ainda você ser escritor no Brasil. Publicaram seu livro na raça e na coragem e mandaram, falaram assim, tô dando a minha cara a tapa, vou mandar pra essa menina que não gosta de nada nunca, ler meu livro pra ver o que ela achou. Então, assim, eu me sinto muito grata pela confiança e vou resenhar esses livros e vou trazer esses livros pra vocês. E se você é um autor independente, tá, que queira também que eu leia seu livro e resenhe, entre em contato comigo, tanto pelas minhas redes sociais, que é o Instagram e Twitter, que é o @liviamulder, ou nós temos um e-mail do Li no Livro, que é o linolivro@hotmail.com, tá? Você pode entrar em contato comigo, que aí a gente vê como eu entro em contato com você e com sua obra e faço uma resenha, conto, pode ser o que você quiser. Dito isso, eu tenho algumas novidades para vocês de coisas que eu estou querendo muito implementar aqui no Li no Livro, 4ª temporada, ano de 2023. Que a primeira é contos. Deu muito certo, eu tive um feedback muito, muito bom de vocês sobre o especial de contos de fadas que teve em outubro. E aí eu fiquei pensando realmente por que não trazer mais contos. Não só contos de fadas, mas contos em geral. Eu tenho vários livros de conto aqui em casa. Então, você sabe que às quintas-feiras nós temos alguns episódios especiais em quintas-feiras. E o religioso é toda segunda-feira, tem um episódiozinho de Li no Livro. Nós vamos continuar com esses horários. E uma quinta-feira no mês eu vou trazer um conto diferente pra vocês. Esse conto pode ser de terror, esse conto pode ser um clássico, sei lá, Lígia Fagundes Telles tem contos fabulosos. Pode ser um conto de fadas, vai depender muito do meu humor no dia. Mas tenho certeza que uma quinta-feira no mês vocês vão ter um especialzinho contos, tá? Mas basicamente vamos continuar das segundas-feiras, toda segunda-feira religiosamente. A minha ideia é continuar lendo e gravando episódios nesse meu período de férias e já ter uma quantidade de episódios gravados quando voltar, pra a gente não ter tanta gap entre as semanas, né? Teve mês que eu consegui fazer 2 episódios só. Teve mês que eu consegui fazer os 4 bonitinho, mas enfim. O lance do Li no Livro ser um podcast independente tem isso. Por um lado, eu não tenho tecnicamente rabo preso com ninguém. Eu posso falar do King, posso falar da Companhia das Letras, da Dark Side, o quanto eu quiser, ou da forma que eu quiser. Porque eu não sou patrocinada por ninguém. Mas, por outro lado, o tempo e o dinheiro que são empregados no Li no Livro são todos meus. Então, tem épocas que a minha vida... Gente, eu trabalho, né? Eu tenho um cachorro, tenho um gato, tenho um marido, eu tenho amigos, tenho prova, tenho exercício, tem médico, tem muita coisa correndo na minha vida fora o podcast.
E por causa disso, às vezes, tem épocas que eu simplesmente não tenho tempo ou às vezes eu não tenho vontade de gravar. Aliás, teve vários livros esse ano em que eu li, que foram livros que me tocaram profundamente, como O Deserto dos Tártaros, por exemplo. E eu não trouxe porque eu não sabia como começar a abordar todas as temáticas que livros mais pesados como esse traziam. Então, acabava que ou eu não fazia, ou eu escolhia fazer algum episódio especial, como por exemplo o da J.K. Rowling, ou do Anéis de Poder, ou do House of the Dragon, que nada contra, foram episódios que bombaram pra cacete. Mas foram episódios que saíram um pouco da curva do que o Li no Livro se propõe a ser, que é um podcast de resenha, né? De como se fosse meu diário de leitura. Eu leio e venho falar aqui sobre aquele livro, fazendo, obviamente, um cruzamento com a minha vida pessoal. Que é outra coisa que eu também gostaria de agradecer a vocês, a paciência que vocês têm para as minhas digressões e para a quantidade de exposição que eu coloco, que vocês não têm nada a ver com isso, mas mesmo assim eu acabo colocando. Porque, gente, literatura é uma coisa que se forma dentro da pessoa. O livro se forma dentro da pessoa, dentro do leitor. E por causa disso é muito difícil, quando eu vou resenhar, não conectar e não trazer coisas da minha vivência pessoal, porque são coisas que, obviamente, influenciaram aquela leitura. Bom, enfim, dito isso, para não ficar muito comprido, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva do ano de 2022 aqui com vocês, terceira temporada do Li no Livro. Esse ano a gente começou, na minha opinião, muito bem, tá? Olha, esse ano teve livros fantásticos aqui. O primeiro de todos foi Carmila, que primeiro livro de vampiro, e era uma vampira mulher, né? Que, nossa, super influenciou Drácula, mas infelizmente não tem metade da fama. Depois nós tivemos o maravilhoso Noites Brancas, do Dostoiévski. Aí a gente já teve o que esperar da adaptação do Tolkien, que seria o Anéis de Poder, que eu particularmente gostei, mas com ressalvas, mas gostei. Aí a gente já veio com Isabel Allende, maravilhosa, e sua Violeta, que tinha sido lançamento na época, comprado com meu dinheiro, tá, gente? Não ganhei, não. Depois a gente veio com Ok, Jardim das Borboletas. Aí a gente veio com super legal A Cidade dos Amaldiçoados, que foi um livro que eu apoiei no cartaz na época, super bacana. Lígia Fagundes Telles falece, isso já é abril, e aí eu fiz um Fala Que Eu Te Escuto aqui, pesado. Em seguida, a gente teve outro pesadíssimo chamado A Morte de Ivan Lynch, do Tolstói, que, por sinal, até minha terapeuta foi ler esse livro depois que eu li. Aí a gente veio com Outros Reinos, do Richard Matheson, que eu achei fraco, vou ser muito sincera. Eu amo Richard Matheson, mas esse daí foi fraco. Esse daí não rodou pra mim, não. O horrendo A Última Festa, que foi... Esse aqui a gente pode falar, livro ruim. Livro ruim. Horrendo. Mas tinha que ter, né? Nem só de clássicos e coisas maravilhosas vive o leitor. Aí a gente já veio com O Que Esperar de House of the Dragon, do HBO, que, por sinal, eu não assisti, acho que eu assisti o primeiro episódio, não vi mais. E tá aí, eu acho que eu tenho que assistir. Eu sei o que acontece, tá, gente? Primeiro porque eu li o Fogo e Sangue, e segundo porque o Twitter não deixa a gente não saber o que está acontecendo em House of the Dragon. Mas eu realmente preciso sentar e assistir. A gente teve depois um fabuloso A Filha do Capitão. O maravilhoso Último Desejo, que é o primeiro volume de The Witcher. Que esse aqui valeria muito essa nova implementação de conto que eu falei pra vocês que eu quero fazer. Resenhar conto por conto. Eu acho que se eu tivesse feito isso com esse primeiro volume do The Witcher, teria dado muito bom, porque esse livro é super legal e tem contos incríveis. Aí veio o meu bebezinho, Razão da Minha Vida, que está sendo adaptado pela Amazon Prime, chamado Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, que já apareceu aqui, essa moça, com o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aí veio O Casal que Mora ao Lado, que foi ok, nada mais do que isso, não foi ruim, mas também foi ok, só. Telefone Preto, um conto do Joe Hill. Foi Telefone Preto que eu comecei a pensar que acho que um conto por vez daria certo. E com ele que eu resolvi fazer nesse formato lá no especial de outubro. Aí a gente veio com a melhor releitura da minha vida, chamado 2001, Odisseia no Espaço, um livro que eu já tinha lido e tinha achado ok. E no final é um livro fabuloso, o que prova a minha teoria que você tem fases na vida para ler alguns livros, assim. Aí a gente teve uma Fala Que Eu Te Escuto aqui,
sobre o Harry Potter e sobre a J.K. Rowling. Aí a gente veio com o Chame Cinzas da Carolina Nabuco, que eu adorei. Aliás, a gente teve 3, assim, seguidas, que foram livros que eu adorei, porém foram os episódios menos escutados do Li no Livro, que foi o Chame Cinzas, da Carolina Nabuco, Floradas na Serra, da Dina Silveira de Queiroz, e A Casa Holandesa, da Anne Paquette. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, foram seguidos, assim, que não rodou. Esses episódios não rodaram, mas foram livros que, pra mim, foram super gostosos de ler. E, gente, 3 livros seguidos escritos por mulheres, assim. Acho que pra mim, foi super bacana. Aí a gente veio depois com o bombado Histórias Assustadoras para Contar à Noite. Que aí você já tem Gaiman, Stephen King, são também livros de contos. A gente teve, então, o especial do Dia das Crianças, que foi Graciosa e Persinê, Sereiazinha, Dama e o Leão. Terminando, então, com Conto de Fadas do Stephen King. Cara, a diferença quando você tem o nome como King é absurdo, assim. Absurdo, porque, tipo, assim, Contos de Fadas do Stephen King, mais de 100 escutas. É absurdo, bomba pra cacete. Aí a gente veio com o maravilhoso Domitila, a Verdadeira História da Marquesa de Santos, do Paulo Rezzutti, meu querido Paulo Rezzutti, amo esse cara. E a gente terminou, então, com a morte terrível, a horrível morte da CCXP 2022. Quem me acompanha no Instagram me viu reclamar, me emocionar, fazer tudo naqueles 5 dias. Enfim, e esse também super bombou, tá? Esse daí também foi mega, mega bombado. Enfim, esse foi ali no livro de 2022. Acho que, assim, vendo de cara, deu pra perceber que eu comecei muito bem com livros que eu tinha separado, que eu tenho na minha biblioteca já há um tempo, que eu queria trazer pra vocês, mas conforme foi passando o ano, que obviamente minha vida vai sofrendo alguns percalços, acabou que eu comecei a escolher livros que eram mais fáceis pra mim ler, como por exemplo contos ou audiobooks. Mas particularmente eu achei que 2022 foi um ano bem bacana. Foi um ano que eu consegui ler muita coisa que eu tive prazer em ler. A gente acho que teve um livro só que eu realmente falei assim, não gostei, esse aqui achei ruim. Alguns livros ok, mas a grande maioria foram livros que eu realmente senti muito prazer e me senti muito bem lendo. E é isso. É um programa rapidinho, porque é mais uma retrospectiva e um agradecimento por tudo que aconteceu esse ano. Primeira semana de janeiro estaremos de volta, tá bom? E com livros de vocês, leitores, com outros livros. Eu já comecei a ler um aqui, da Dona Tati, já tô adiantando, que é maravilhosa, gente, como eu amo a Dona Tati. Que já apareceu aqui com o Pitacilgo. Tem Barão de Munchausen, que tá super engatilhado, que era pra eu ter trazido no especial de outubro, acabei não trazendo. Mas nós temos coisas muito legais vindo aí em 2023. E em 2023 eu estou organizando minha vida para voltar a ler 1 hora por dia e conseguir entregar para vocês episódio toda semana, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se você acredita nisso. Se você não acredita, tenha uma boa vida, tenha um bom ciclo, começo, encerramento, boas leituras. Sinta-se abraçado, sinta-se amado, você não está só, vai dar tudo certo. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.